Boa noite. Boa noite, boa noite. Olá. Galera entrando, Camila. Olá, Vinícius, Felipe, Sheilinha. Que show de bola, tinha uma galera esperando. Oi, Camila. Fala, coach. Definitivamente está na live errada. Felipe. E aí, queridos? Ismênia, Casais, Marcelo. E aí, queridos? Estamos num setup um pouco diferente aqui hoje. Elton, bem-vindo. Venho. Os fãs ficam aguardando, até parece que eu tenho fãs, imagina, tava ligadão. Pois é, hoje eu entrei quase 3 minutos atrasado, peço desculpa. Eu, para variar, tô na estrada. Quando eu faço esse... Vocês estão me escutando bem? Sinalizem aí, por favor. Manda um joinha aí quem tá me escutando bem. Eu tô fora de casa. Maravilha, Marcelo falou que sim, áudio maneiro. Beleza, valeu, Vinícius, obrigado. Luiz Alfredo, bem-vindo. Show de bola. Então, eu tô, pra variar, na estrada, né? E eu estou hoje em Jacarezinho, no interior do Paraná. Então tive algumas dificuldades hoje aqui com conexão. Alex Urbano, bem-vindo, meu querido. Subindo a responsabilidade agora da live. Muita gente boa, que bom. E aí, enfim, estamos num setup improvisado. Não é a primeira vez que eu faço lives em cama de hotel. Vamos ver se vai funcionar. Minha maior preocupação não era nem o setup, porque eu não tenho o menor problema de fazer isso assim. Minha maior preocupação era a conexão. Eu estou no Wi-Fi, então, enfim, aqui o 4G não pega legal. Interior do PR. Que isso, cara, tô aqui, grande metrópole de Little Alligator, Jacarezinho. Beleza. Galera, eu acho que podemos começar, né? Tem bastante papo para hoje, o papo de hoje é delicioso. E a gente viu aí ao longo da semana a quantidade de interesse, né? O nível de interesse que a galera tem nesse assunto. Deixa eu tentar dar uma... tomara que eu não faça besteira aqui. Opa! Um pequeno acidente de trajeto. Essas coisas acontecem. Ai, quando voltamos, opa, beleza. Um pequeno acidente de trajeto, essas coisas acontecem quando a gente está num setup improvisado. E eu vou tentar resgatar aqui de novo o nosso... Maravilha. Estamos de volta, pronto para começar. Queridos, papo hoje, disciplina, né? Motivação versus disciplina, mas principalmente disciplina. Enxergam bem, me escutam bem? Dá uma sinalizada aí que a gente vai começar. Pri, bem-vinda. Fê do Altíssimo, bem-vindo. Sebastião Fantini, bem-vindo. Cris, bem-vindo. Bastante gente conectada. Eu não estou vendo mais os comentários. Imagino que, eventualmente, por causa de algum problema de conexão. Mas a live vai ficar gravada. Vamos nessa. Galera, papo de hoje então, disciplina. A gente, dentro aí do movimento do Brain Fitness, onde a gente fala, maravilha, estão entrando aí os comentários, onde a gente fala dessa questão das alterações, das condições do ambiente para a nossa performance, tanto dentro da gente quanto ao nosso redor, é impossível não falar da nossa capacidade de execução, né, da nossa capacidade de realização. E é impossível falar então de biohacking sem falar de disciplina de execução.
porque todo o resto antes, né, toda inspiração, motivação, visualização, mentalização, são técnicas bacanas, tem o seu valor, mas até que você chegue na realização, na execução e torne isso um hábito, você ainda está na luta, né? Você não chegou no estágio de alta performance, que é uma das nossas buscas aqui, né? Então, relembrando, já que a gente vai fazer referência aí aos eixos lá do Brain Fitness, né? A gente tem o movimento do Brain Fitness, toda a pesquisa e todo o movimento está baseado em 5 grandes eixos, né? O primeiro, que é o da fisiologia, que trata o corpo, a máquina e o cérebro enquanto dispositivos fisiológicos, né? Então fala muito de química e de influência do funcionamento desses elementos. O segundo, que é da psicologia, né? Então aí a gente já está tratando mente não mais como o cérebro não mais como o órgão, mas sim como mente, né? Então aí entra toda a parte de estados emocionais, foco, atenção, energia. O terceiro eixo, que é das escolhas e prioridade, a gente vai citar ele hoje. A disciplina, né, que é por si só um eixo, é o quarto eixo. E o quinto, que é do retrofit, né, o PDCA da mente, as condições necessárias para a gente entrar em flow. Esse papo de hoje ele é totalmente dentro do eixo 4, do eixo da disciplina, mas eu marquei aqui, eu fiz uma marcação no eixo 3 das escolhas, porque ele tem como pré-requisito o eixo da priorização. Quem esteve na live de priorização, manda um alô aí. Manda assim, ó, Dindo, eu priorizo. Digita aí. Porque não faz sentido nenhum falar de disciplina de execução e de capacidade de realização se você ainda tenta abraçar o mundo com as pernas, se você não tem critério na hora de usar os seus recursos escassos, o seu tempo e a sua grana. Conexão ruim, beleza. Eu acho que tá falando aqui, travou. Tá, aqui tá funcionando ainda, galera. Então eu vou em frente, tá? Se acontecer qualquer problema, a gente destrava aí ou assistimos a gravação, tá? Então aqui pelo menos a conexão tá rodando legal. Então não faz sentido falar de disciplina de execução se a gente não falar de priorização, de decisão de escolhas. Então algumas pessoas estiveram aqui na live, né, quando a gente falou sobre isso, onde a gente decide com base em critérios quais são os eixos, ou quais são os planos, ou quais são as iniciativas nas quais a gente vai investir nosso tempo escasso, nossa energia escassa, e aí sim faz sentido falar de disciplina, né? Tem uma frase que diz que nada é tão burro quanto fazer bem feito algo que não deveria ser feito. Então, lembre-se que o papo de hoje é sobre disciplina, sobre execução com eficiência, mas ele se baseia, ele tem como pré-requisito o eixo anterior, que é o eixo das escolhas. Vamos em frente. Nosso papo para hoje, tá, galera? Então vamos falar aí de disciplina versus motivação. Eu sei que a tela aí pode estar... Ó, galera, tem gente falando aí que a conexão tá legal. Então, Adriano falou que tá legal, o Cá falou que tá legal, Gabi entrou também. Legal. Eu sei que na live de hoje, enfim, o texto pode estar invertido aí, mas serve como referência pra gente, tá? Então, nossa agenda, disciplina versus motivação, falar um pouquinho, né, dessa relação. Eu soltei um vídeo aí de uns 2 minutos aí. Esses dias eu estava em Londrina, e aí era umas 5 e pouco da manhã, estava dando uma nadada ali no hotel, e falamos sobre isso. Por favor, deixa gravada a live, vai ficar gravado, te confirmo. Quer dizer, depende do Instagram, né? Já aconteceu da live terminar e não ter gravação. Mas fica tranquilo, se não funcionar a gravação, vai haver outras oportunidades e a gente pode se falar em algum outro momento sobre esse mesmo tema, tá? Mas vamos lá, a princípio, no que depender de mim, vai ficar gravado sim. Vamos nessa. Então, disciplina versus motivação. Eu soltei um vídeo aí, estava na piscina do hotel, falando justamente sobre a relação desses dois itens e como que, para mim, a motivação ela não é essa Coca-Cola toda, né? Inclusive, isso dá nome à live de hoje, né? De foda-se a motivação e viva a disciplina. Então, eu vou explicar melhor um pouquinho qual que é o meu entendimento, a minha opinião, o meu posicionamento em cima de motivação. Vamos falar um pouquinho do que diz a ciência, né? Querendo ou não, esse é um movimento baseado em pesquisa, então a gente se apoia muito no que a ciência já conhece, já
já validou, já conseguiu encontrar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o cérebro trino, vamos falar de razão sobre conforto, vamos falar de armadilhas comuns, né? O que normalmente nos pega, que nos impede ou nos dificulta a disciplina de execução. Vou contar um pouquinho das minhas estratégias, né? O que eu faço, o que eu acho que funciona, e terminar tradicionalmente com alguns hacks, né? Algumas técnicas práticas aí que você pode aplicar para executar melhor. Tá? Tem uma galera boa entrando, Luciano, Delmox, Lúcia, bem-vindos, queridos. Vamos nessa. Então, primeiro passo, disciplina versus motivação. Quando se fala de motivação, galera, e eu fiz ali a provocação do foda-se a motivação, não é de maneira nenhuma dizendo que ela não importa, ou que ela não tem o seu valor. Essa charge aí, acho que ela representa bem, né? Você tem o pensador e você tem o executor, né? Tem as pegadinhas dele que saiu para executar. Então, de maneira nenhuma, reduzindo o mérito ou a importância de se inspirar e de se motivar. Eu continuo achando que motivação tem o seu valor, tem a sua importância. Mas qual que é o problema? Quais são os problemas da motivação e da gente depender dela? Para mim, o grande risco é esse. Eu dou valor à motivação, eu só não crio dependência dela. Por um simples fato, motivação ela é efêmera e eventual. Ela é eventual porque ela aparece de vez em quando. Algumas vezes você pode provocar, sim. Quem participou, por exemplo, do Brain Fitness Experience sabe, lembra dos fatores ambientais que você cria propícios para entrar num estado emocional, entrar e sair de um estado emocional, e motivação é um estado emocional. Mas você não tem total controle, né, dessa aparição da motivação, e mesmo quando ela aparece, ela é efêmera, ela não dura. Então, um dos exemplos, por exemplo, que eu falei no vídeo é dos atletas de ponta, né? Qualquer um que vai correr um triatlon, os ultramaratonistas, um camarada que corre 42 km e vem há pelo menos um ano aí treinando forte para isso, alguns vêm há vários anos, ele não percorre o seu plano de treino todo motivado. Ele percorre o seu plano de treino porque ele tem uma clareza da jornada que ele quer cumprir, o que ele tem que chegar lá no final. E isso nem sempre o deixa motivado, o deixa inspirado. Então existe algo, isso para mim deixa muito claro, que existe algo além da motivação que é importante para a execução, para se conseguir grandes feitos. Eu faço analogia com a maratona, mas substituo a maratona por qualquer maratona que você quer correr na sua vida, seja no seu trabalho, seja nos investimentos, seja na arte, seja na saúde, na família. Qualquer desafio grande não é vencido simplesmente com motivação, porque a motivação é eventual e efêmera. Inclusive a ciência já sabe disso, tá? Se você gosta do tema, eu recomendo duas leituras. Primeiro, The Motivation Trap, do John Hitler, né? A armadilha da motivação. Então, motivação é um negócio tão já conhecido pela ciência, que inclusive é usado por líderes tanto de maneira positiva e ética, quanto de maneira negativa e antiética, né? Quase beirando a manipulação, para gerar influência em cima de uma equipe de liderados ou de subordinados. Então, isso já é conhecido. Segundo, The Motivation Hoax, do James Adonis. O Motivation Hoax seria algo como o boato da motivação. Então, quando a gente fala de que motivação é importante, mas tem suas limitações, isso inclui o fato de que motivação pode ser usada pelos outros para nos manipular. Então a ciência já conhece um pouquinho as limitações e os riscos de trabalhar, de depender da motivação, e isso nos deixa claro que existe um outro fator aí para o sucesso, um outro fator para a execução sustentada, para o sucesso sustentado. O que nos leva à disciplina, né? E aqui eu fiz questão de usar a figura de um sniper. Não sei se todo mundo conhece a figura do sniper. Eu tenho tanto família quanto amigos envolvidos em forças de segurança, e a figura do sniper é uma figura famosa em qualquer batalhão de elite. Ele é um atirador de precisão, né? E ele ou ela é alguém que é treinado
com muitas horas de repetição, somente para um momento, para que em 1 segundo da vida dele, ele consiga executar o tiro de precisão com a máxima excelência possível. Só que para ter sucesso naquele 1 segundo, ele treinou de centenas a milhares de horas. Um sniper, um atirador de precisão, é capaz de ficar na mesma posição durante horas, sobrevivendo a frio, calor, chuva, sede, intempéries, animais, cãibras, só monitorando alvo, calculando direção e velocidade do tempo para dar o tiro no momento exato. E ele repetiu esse ciclo centenas a milhares de vezes. Então a disciplina, ela é algo que transforma excelência em hábito através da repetição. Porque aí todas aquelas variáveis que te geram estresse, porque são variáveis desconfortáveis do ambiente no qual ele está, elas passam a ser conhecidas, você fica íntimo delas, você fica acostumado com elas. Ou você acha que um piloto de jumbo se apavora toda vez que vai decolar? Tem um motivo pelo qual ele não se apavora toda vez que ele vai elevar toneladas acima do chão. Simplesmente pelo fato de que ele já fez aquilo centenas ou milhares de vezes. Em treino, em simulação e depois na vida real. Então, a capacidade de execução ela é tão importante que a presença dela, primeiro, a ausência dela causa resultados assim, catastróficos. Quem não conhece uma pessoa que é presa ali no estudo, no planejamento, na preparação, mas tem dificuldade de lançar os seus planos, de executar os seus projetos. Ao mesmo tempo, quem não conhece o exemplo contrário, o que a disciplina é capaz de fazer em termos de cobrir outros gaps de execução. Eu posso falar para vocês, eu conheço penca de moleque sub-25 ou sub-20 com 1/5 da tua formação, dos teus diplomas, das tuas capacidades e dos teus idiomas, dando banho de execução, ganhando algumas centenas de milhares de reais por mês, vivendo uma vida realizada, trabalhando com o que gosta, com 2 décadas de vida. Por quê? Porque executa, porque bota a cara. Então, não só a falta de disciplina tem resultados desastrosos, além de você não alcançar grandes feitos na vida, você ainda se sente frustrado por isso, como apoiar-se na competência e no hábito da disciplina permite, inclusive, que se cubram outros gaps de competência que você eventualmente tenha. Tá? Então, assim, isso mostra um pouco da relevância disso aí. Vamos falar um pouco de ciência. O que a ciência já sabe? Essa aqui é uma figura muito comum em qualquer palestra que tenha pretensão, qualquer palestra, aula, conteúdo que tenha pretensão de falar de neurociência. O problema, meus camaradas, é que ela está errada. Não existe lado esquerdo e lado direito do cérebro. Bom, existe do ponto de vista físico, né? Mas não existe o lado que calcula e o lado que sente necessariamente. A ciência já não acredita nisso, pelo menos desde a década de 70. Então, há pelo menos uns 50 anos, esse tipo de figurinha aqui já não faz o menor sentido, o lado criativo e o lado calculista do cérebro. Qualquer estudante principiante de neurociência, como eu me considero, por exemplo, um aficionado, um curioso, um apaixonado, conhece, por exemplo, a teoria do cérebro trino. O cérebro trino é uma teoria de um neurocientista que foi iniciada na década de 70, depois ele lançou na década de 90, que diz o seguinte: o cérebro é separado em 3 grandes unidades funcionais. Tá? A primeira, que é o cérebro reptiliano ou cérebro basal, tá? Que é responsável, ou o cérebro instintivo, que é presente na maioria dos animais, tá? Então responsável por reflexos básicos, responsável por sobrevivência, tá? Quebrando paradigmas. Não, eu tô trazendo assim, conhecimento, né, cara? Porque me irrita clichês básicos e figurinhas copiadas da internet posando de ciência. Então eu aprendi a vida inteira. Para não falar cagada, eu aprendi a correr atrás e ver o que existe de fato
de conhecimento sobre o assunto. E o que se tem o pouco que se tem de consenso numa ciência complexa como neurociência é que a história do lado esquerdo e do lado direito do cérebro já não se acredita. Não tem uma camada do cérebro. A segunda camada, que é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, responsável, entre outras coisas, pelas nossas capacidades emocionais. Tá? E o terceiro, e eu vou passar aqui batido, porque o foco aqui é falar do neocórtex, a camada de cima. Tá? O neocórtex tem 5 lobos, né, 5 grandes divisões, o frontal, parietal, o temporal, o occipital e o insular. E por que eu estou falando isso aqui? Porque as nossas emoções, estados emocionais, entre elas a motivação, acontecem aqui no límbico. Tá? Enquanto que a disciplina, a decisão de execução acontece no neocórtex, mais precisamente no neocórtex frontal. E o neocórtex é a camada cerebral que nos diferencia dos outros animais, inclusive dos outros mamíferos. Né? O cérebro paleomamífero, que é outro nome aqui do cérebro límbico, ele está presente em vários dos mamíferos, considerados mamíferos inferiores. Agora, mamíferos superiores, como nós, temos o neocórtex. E isso nos permite tomar decisões, raciocinar, inclusive decidir, executar uma ação, mesmo que não haja a emoção apropriada, mesmo que não haja a motivação, a inspiração, a vontade. Então, bicho, por que eu estou falando isso? Porque você tem, eu até comentei isso no vídeo de ontem na piscina do hotel, você tem uma responsabilidade com Darwin e com o restante da porra da humanidade por usar o cérebro que você tem. Se não, meu camarada, se você continua tomando decisões na sua vida baseadas em motivação, nada te diferencia de outros mamíferos. Vamos em frente. E aí, então, para mim, esse uso do neocórtex frontal na tomada de decisões, que são melhores para mim no longo prazo, mas podem ser desconfortáveis no curto prazo, para mim é simples, é a vitória da razão sobre o conforto. E aí, falando especificamente dessa história da zona de conforto, que é outro clichê também batido pra cacete, a maioria das pessoas que fala de zona de conforto não conhece, não foi atrás, né, não foi pesquisado o que está falando. Esse aqui é muito bacana, o material do Matt Pryor, que chama Conquering Fear, né? Conquistando o medo, dominando o medo. E ele fala um pouquinho de três grandes zonas emocionais, né? A zona de conforto, né? A zona de desafio e a zona de pânico. E que, segundo os estudos dele, tem um monte de outros pesquisadores que provam esse efeito, né, com argumentos diferentes, ele fala que o pico da performance acontece aqui na zona de desafio, onde você se coloca em situações conhecidamente desconfortáveis, com variáveis desconfortáveis ao seu redor, com o objetivo de se desafiar e entregar mais. Para mim, essa é uma das definições de disciplina, é me colocar numa zona de execução, mesmo que ela não seja confortável. Zona de desconforto, é isso aí. Zona, né, de desafio ou zona de desconforto. Então, quando a gente fala de sair da zona de conforto, é não ficar aqui. Eu também não posso entrar na zona de pânico, onde o meu cérebro límbico vai assumir as decisões. Se você se coloca numa zona onde a sua integridade física ou os teus elementos básicos de sobrevivência, como fome, sede e segurança física, estão ameaçadas, normalmente o cérebro límbico toma as decisões, ele toma a frente e toma controle do sistema. Então, por exemplo, a reação de fight or flight, né, de lutar ou correr, ela vem do cérebro límbico normalmente. Ela não é uma decisão racional, ela é uma decisão meio emocional. Estou chegando perto aqui para dar uma lida porque eu sou meio cegueta, tá, galera? Então tem que dar uma chegada aqui, estou sem óculos ainda. Então vamos nessa, vamos avançar. Vamos falar, eu queria focar nessa live. Então, armadilhas mais comuns. Eu queria falar de procrastinação. E procrastinação é outro clichê fudido, tem muito conteúdo, como todo clichê, coisas boas e conteúdo bosta. E muita gente fala, para combater a procrastinação tem que fazer isso, a técnica anti-procrastinação. Começa que procrastinação é um efeito. É o efeito de adiar e de tardar alguma decisão ou alguma ação. E normalmente a procrastinação ela gera um determinado nível de estresse e uma sensação de culpa, né? Onde a pessoa sente
você coloca numa posição de vergonha perante si mesmo e perante os outros, justamente por não estar conseguindo executar alguma coisa. Mas é importante entender que a procrastinação ela é um efeito e ela tem causas. Então você não combate a procrastinação, você combate as causas dela. Quando eu entendi isso, bicho, isso me ajudou pra cacete. E veja, essa lista aqui não tem a menor pretensão de ser a completa, a mais atualizada, é o que funciona pra mim, tá? Eu identifiquei 3 grandes causas para procrastinação: preguiça, perfeccionismo e planejamento demasiado, tá? O overplanning. Procrastinação não é a mesma coisa que preguiça, tá? É importante dizer isso. As pessoas confundem. A preguiça pode ser uma das causas, mas ela não é a mesma coisa, né? A procrastinação então é o ato de adiar ou de tardar uma determinada decisão ou ação, e uma das causas pode ser a preguiça. A preguiça é representada pela vontade de permanecer no estado de conforto, né? Tem a preguiça física, que é, né, você está deitado no quentinho e tem preguiça de levantar cedo, por exemplo, para não enfrentar o frio, porque o seu corpo está sentindo melhor naquilo ali. Então o seu senso de sobrevivência decide que o melhor é ficar encolhidinho debaixo da coberta. Mas você tem que jogar essa camada do neocórtex, você tem que jogar essa decisão para o lado consciente do cérebro, que é, bicho, levantar dessa cama não está colocando o meu corpo em situação de perigo, né? Apesar de estar mais frio, de ser desconfortável, é a melhor decisão para mim, porque eu vou levantar para começar o meu dia, começar a minha rotina da manhã. Um monte de vocês já me ouviram falando da rotina da manhã, do milagre da manhã. Inclusive, quem quiser falar mais sobre isso, tem tempo que eu não falo sobre isso, então de repente pode ser uma das lives que eu boto na enquete da semana que vem. Se você quer ouvir sobre isso, coloca aí. Então a preguiça é isso aí. Tem a preguiça física e tem a preguiça mental, que é quando eu evito pensar ou decidir sobre um tema porque ele é desconfortável. Assim como o frio é desconfortável fisicamente, a preguiça mental me evita pensar em coisas difíceis ou desagradáveis porque eu não me sinto bem. Então é melhor ficar na caixinha mental de uma distração. Então tem uma porrada de gente que aciona fuga. Fuga pode ser bebida, pode ser balada, pode ser viagem, pode ser droga, pode ser... E veja, eu não estou dizendo que necessariamente tem problema se você consome droga, se você viaja, se você bebe. Eu viajo pra cacete, bebo socialmente, fumo socialmente, né, trago meus charutos ali dos lugares que eu viajo. O problema não é o hábito, é você usá-lo como fuga mental para alguma coisa que você não quer enfrentar. Então isso é preguiça. Perfeccionismo, esse aqui eu queria gastar um tempo. Opa, a galera tá falando, aqui voltou, aqui também, aqui ok, maravilha. Galera, tá fazendo sentido até agora? Se sim, manda um ok indo aí. Porque, enfim, isso aqui fez muito sentido na minha vida desde que eu comecei a entender e pesquisar, e eu quero saber se a gente está na mesma linha, se a gente está alinhado filosoficamente. Porque como são vocês que escolhem aqui esse tipo de conteúdo, é importante que o que eu fale aqui faça sentido. Eu não tenho a menor pretensão de ser dono da razão, né? Abrir mão dessa vontade há muito tempo atrás e ok discordar, ok falar, não, Aires, isso aqui não serve para mim ou não faz sentido para mim. Então, dá uma sinalizada aí se isso aqui está fazendo sentido, porque agora eu queria falar de perfeccionismo. E eu queria falar... Ó, galera chegando aí, Alencar Libani, bem-vindo, meu querido. E eu queria falar então de perfeccionismo. O Adriano está perguntando se eu li Arte da Guerra. Li Arte da Guerra algumas vezes, do Sun Tzu, né? Conhece o inimigo como a ti mesmo. Não é isso? Então, a Arte da Guerra fala muito de autoconhecimento e, cara, precisei entender. Irã falando que faz total sentido, Elton, tá top, beleza, então vamos nessa. Eu queria falar de perfeccionismo. E eu quero falar com você. Você mesmo. Seu perfeccionistazinho de merda. E eu falo com propriedade porque eu estava aí há não muito tempo. O perfeccionismo é estudado pelas ciências de psicologia como um distúrbio neurótico. Então, se você acha bacana, acha que é uma qualidade, inclusive fala isso, né, nas entrevistas de emprego, a minha qualidade é que eu sou perfeccionista, eu tenho pena de você.
porque eu estava aí há não muito tempo atrás. O perfeccionismo é um distúrbio neurótico de subavaliação das suas capacidades e dos seus resultados, onde nada do que você faz é suficiente e nada está bom o suficiente para entrar em execução. Então você fica lambendo esse plano e não tem coragem de colocar a cara no mundo, colocar esse plano em execução, porque ele ainda não está bom o suficiente. E eu vou falar para você, essa é uma das armadilhas da procrastinação. O perfeccionismo gera procrastinação. E terceiro, eu sumarizei aqui como parálise by análise, então comentei já disso em outra call, a galera mandando emoji aí. Que bom, se está funcionando, galera, desculpa se eu sou direto demais, mas esse é meu jeito e acho que quem está seguindo esse movimento acho que gosta dessa franqueza, porque, veja, eu estou falando porque há não muito tempo atrás eu sofria disso aqui. E vou te falar, disciplina também é um exercício para mim. Se eu falar para vocês, não, olha, eu dominei, tá tranquilo e disciplina é automático, não, bicho. Eu uso algumas técnicas que eu já vou compartilhar com vocês. Então também estou na jornada. Isso me dá a prova social, a moral para falar desse problema. E para falar de maneira aberta e franca. E se você se sentir incomodado, vai para frente da porra do espelho, se olha nos olhos e fala, seu perfeccionistazinho de merda. Porque se é um recado duro para ser dado por alguém, tipo eu, então que seja você que dê para você mesmo. Porque o perfeccionismo não está te ajudando, está só te segurando. Tá? E o terceiro é o parálise por análise, ou parálise by análise, né? A situação de procrastinar por ficar reexaminando as suas escolhas, reexaminando as N opções, para ter certeza que você tomou a melhor decisão entre todos os caminhos possíveis. Cara, já não se acredita nisso em gestão, quanto mais na tua vida pessoal. Vários de vocês sabem, eu sou consultor, atendo empresas em dezenas de países, atendo empresa grande, pequena, startup, multinacional, tudo que é tipo de empresa. Já não se acredita que a melhor decisão é necessariamente a decisão que analisou todos os caminhos possíveis, porque nem sempre isso é possível. Timing da decisão é super importante nos negócios. E quer saber? Na vida pessoal também. O Elton falando, desce a porrada. Eu tô dando porrada em ninguém não, bicho. Mas assim, ó, eu me dou umas porradas. E eu gostaria que você tivesse o culhão de se dar umas porradas também. Tira um print, marca lá, posta nos stories, porque você tem a responsabilidade de chamar mais gente para é nossa obrigação. Eu sempre falo, se você subir algum degrau na vida, e esse pode ser um degrau mental, você chegou a alguma conclusão, aprendeu alguma coisa, você tem a responsabilidade de mandar o elevador para baixo e trazer mais gente. Então nesse momento, tira um print aí, coloca uma das frases aqui, né, o pessoal me sacaneia em aula, em palestra, que eu falo muita frase de efeito. Algumas são coisas que eu ouvi, algumas são minhas mesmo. Então marca aí, cara. A disciplina é a vitória da razão sobre todo o resto. Essa é uma frase que acho que representa o que a gente está conversando aqui hoje. Estilo Ítalo Marcilli. Eu conheço pouco o trabalho do Ítalo, cara. Mas, enfim, vou pesquisar. Então o PBA, né, que é o Parálise by Análise, junto com o Overplanning, né, que é planejar demais, gera uma preocupação. A melhor decisão eu não sei, mas a pior decisão é não decidir. Porra, adorei! Olha aí, Alencar Libânio, diretamente do Planalto Central, compartilhando aí uma frase bacana pra gente pensar. A melhor decisão eu não sei qual é, mas a pior dela é não fazer porra nenhuma. Certamente essa é a que vai me trazer os piores resultados. Ela é a mais previsível, certamente, mas é a que me traz os piores resultados. Muito bom, meu camarada. E aí, esse último aqui gera um problema. E aí eu quero falar especificamente com vocês que estão correndo atrás, estudando, aprendendo novas coisas. Quantos de vocês não tem mais de 3, 4 certificações? E aí você vai olhar a experiência no currículo desse tamanho. Vai estudando demais sobre um assunto e não aplica ele, cara. Isso gera uma obesidade mental que só
te deixa mais lento, só te deixa mais pesado, tá? Vamos partir para a parte boa. Então, assim, um ponto que eu queria falar é o seguinte: quando eu precisei entender mais sobre disciplina, eu precisei me conhecer melhor. Isso significa, claro, conhecer meu perfil, conhecer meu jeito de pensar, conhecer minhas crenças e tal, mas também conhecer minha máquina. Então, para quem pergunta se o Brain Fitness é um programa, é um movimento que fala de fitness, né, de ficar sarado, de academia, e eu falo que não é, ele é em partes, a parte de fisiologia, de se preocupar com o corpo, é porque está tudo conectado. E aí eu queria apresentar para vocês o conceito de cronótipo. Quem esteve nas lives que eu falei sobre sono, por exemplo, eu apresentei cronótipo. Cronótipo nada mais é que peraí que não está legal aqui. O cronótipo é um ritmo corporal variável de pessoa para pessoa que fala da tua predisposição de render mais ou menos, dependendo do horário do dia, da quantidade e da qualidade do seu sono. Então, existem alguns perfis de cronótipo, né? Aqui na tela eu boto alguns. E aí, como a galera pode não estar vendo, é só de apoio, eu vou explicando, tá? O primeiro é o cronótipo do urso, onde ele tem mais energia durante o dia, né? A produtividade pico dele é no meio da manhã, então ali entre 9h30 e 11h30, tá? E representa aí metade da população. Então a grande maioria das pessoas se encaixam no cronótipo. Imagina que são perfis, tá? Perfis de utilização da energia e de rendimento com base na tua energia. Grande maioria da população, vamos botar 50%, né, maior que os outros grupos, se enquadra nesse perfil, nesse cronótipo do urso. Tem o cronótipo do lobo, tá? O do lobo junto com o do leão são o segundo e o terceiro cronótipo dominante na população, tá? Entre 15% e 20% da população. O lobo, ele é um ser noturno, né? A produtividade dele de pico é tarde e noite, né? Então são os momentos onde ele raciocina melhor, toma melhores decisões. Normalmente o lobo durante a manhã não rende bem, não raciocina bem, tá? O leão é quem acorda cedo, acorda super cedo. O seu pico da produtividade é de manhã, mas desde cedo, não é meio final da manhã, desde cedo. Então, por exemplo, vocês já viram muita gente que faz parte do 5 AM Club, né, o clube das 5 da manhã. Tem gente que não se adapta. Eu não me adapto no 5 AM Club. Eu acordo nesse horário de vez em quando eu preciso, né, mas não é com tranquilidade, não é a hora que eu me sinto melhor de produzir no início da manhã. Esse é o leão. O cronótipo do leão também responde por 15% a 20% da população. E o cronótipo do golfinho, né? O golfinho é o animal que tem o sono mais leve, e o pico da produtividade dele é no meio do dia, de meio da manhã até meio da tarde. Responde por 10% da população, porque como ele tem o sono leve, os momentos antes e depois de sono, ou seja, noite e manhã, não são momentos de produtividade dele. Então o primeiro passo que eu digo que se você está buscando disciplina é percebe que é por isso que o Brain Fitness fala de corpo, máquina, enzimas, hormônios, exercício, sono, alimentação, mentalidade, foco, energia, planos e execução. Entende como essas coisas estão ligadas? Para muita gente que está chegando agora é meio complexo. Fala, porra, que salada, tá complexo de entender. Por que não é um programa só de fitness, ou um programa só de mentalidade, ou um programa só de planejamento? Porque nenhuma dessas áreas isolada na tua vida. Pelo menos na minha não deu, e na porrada de gente que eu estudei e vários outros que estão nesse movimento, a tribo do... Não é isso que dá resultado. Então, conheça-se. Vamos lá para as estratégias. Eu gosto dessa frase aqui do Bruce Lee. Bruce Lee, para mim, é uma das referências de disciplina, tá? Um ser absurdo. Se você não conhece a história a fundo, todo mundo sabe quem é o Bruce Lee. Mas se você não conhece a história dele, recomendo que veja. Tem algumas biografias, tem algumas coisas. Numa pesquisa rápida aí pela internet você vai conhecer um pouco mais. Ele é uma das minhas referências em disciplina. E ele fala, eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes, mas eu tenho medo do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Porque essa disciplina, essa recorrência,
É esse exercício repetido e sustentado que leva à excelência, né? Eu usei a analogia do sniper, do atirador de precisão. O Bruce Lee está usando a analogia do lutador. Então vamos lá, dicas, o que eu faço e recomendo e funciona para algumas pessoas. Isso aqui é coisa que eu uso na minha mentoria, tá, gente? Alguns de vocês sabem, eu tenho um programa de mentoria, estou completamente sem vaga agora, sem tempo para atender mais mentorados, preciso terminar algumas coisas, tenho 6 países ainda para terminar o ano ainda, então sem chance de eu pegar mais mentorados. Mas isso aqui é material, por exemplo, que eu compartilho com meus mentorados. Primeiro, use métodos. Tem métodos como o Pomodoro, por exemplo, que é dividir o seu dia em pequenas janelas focadas de execução, onde você se isola, né, isola outras metas e outras prioridades que você tem no dia, elege uma coisa que você vai atacar e põe o relógio e foca naquilo ali, não faz mais nada. O Pomodoro é uma técnica de execução baseada em monotarefa. Quem já me ouviu falando sobre a mentira da multitarefa, entende o que eu estou falando, entendeu as limitações cerebrais e cognitivas que a gente tem em relação à multitarefa. Então, Pomodoro é uma técnica. Se você não conhece, vai pesquisar. Tem um site aí que tem tudo, tá? Google. Vai correr atrás. Planners. Tem muita gente que gosta de daily planners, aquelas agendinhas físicas em papel que você tem. Regina! Boa noite, querida. Bem-vinda. Muita gente usa os daily planners como um método de planejamento e de execução e andam com ele, carregam para tudo que é lado. Tem as versões menores, tem Moleskine, normalmente o Moleskine é para anotações em geral, anotações livres. Os planners, normalmente você tem ali onde colocar suas metas, né, e o que tem de prioridade. Você pode usar aplicativo que fez o Brain Fitness Experience, a gente trabalha muito com tecnologia, né? O Brain Fitness é um movimento de neurociência, tem uma série de aplicativos, né, que a gente usa para monitorar as metas. Então use métodos, né? Segundo, be aware, seja consciente, cara, que você está numa jornada 24 horas por dia. Mesmo o seu descanso tem que ser descanso de que agora eu decidi que isso é o melhor para mim, para minha execução é deitar na rede, é fumar um charuto, mas seja consciente, não existe day off na tua jornada de disciplina, não existe momento de desligar necessariamente. Você está relaxando consciente, que decidiu aquilo ali para você. Para de achar que o momento de descanso é um momento de fugir da sua vida. Ai, não vou nem pensar nisso, porque isso me estressa. Furada. Você está fazendo fuga e não descanso. E segundo, conheça-se. Então a gente falou, né, dos cronótipos, eu queria falar assim, no conheça-se, tenta responder a 2 perguntas. Como e quando eu estava, quando eu executei bem, quando a minha disciplina estava no pico? E como quando eu estava, quando eu caí na procrastinação? Começa a reconhecer esses padrões. Você vai perceber que existe um padrão repetível e que você vai conseguir reconhecer as variáveis do ambiente e do momento e do como você estava, quando estava em flow de execução e quando caiu em procrastinação. Então conheça-se. Terceiro, reduza distrações, bicho. É impossível ser produtivo, ser disciplinado, olhando celular, rede social, dando aquela olhadinha no e-mail toda hora, sendo chamado por alguém na sua casa. Então reduza as distrações, foque em menos elementos, tá? Já falei de evitar o multitarefa, né? Delegue e compre tempo. Bicho, um dos motivos hoje que me faz ser tão produtivo é que eu não gasto meu tempo com tarefa de baixo capital intelectual. Tudo isso eu compro, subcontrato, delego. Eu tenho uma equipe de back-office que tem mais de 10 pessoas fazendo coisas diferentes para mim. Não no full time, mas executando coisas que ou são banais demais para o uso do meu tempo, ou que eu contratando alguém, essa pessoa faz melhor. Tá? Pense ágil. Aqui eu queria falar sobre o pensamento da agilidade. O pensamento da agilidade parte do princípio seguinte, ó, o feito é melhor do que o perfeito. Então, nosso amigo Alencar, por exemplo, que acabou de comentar que a pior decisão é não fazer nada, é não tomar uma decisão, isso é uma das variações, né, uma das maneiras que o pensamento ágil se manifesta. Que é o seguinte, ó, eu tenho essas variáveis aqui na mão
E eu tenho que tomar uma decisão com o que eu conheço. E eu preciso ir para frente. Não tomar uma decisão esperando saber mais para escolher melhor é uma decisão ruim em si. Tá? Então pense ágil. O feito é melhor do que o perfeito. Continue em movimento. Movimento é vida. Outra coisa que eu uso é tenha um bom motivo. Sabe uma coisa que me mantém no flow? É pensar por que eu decidi fazer aquilo ali. E eu vou dizer, quando eu falo com um bom motivo, e eu digo aqui provar a quem, tem muita gente que fala, não, eu vou fazer tal curso, eu vou provar para eles, eu vou esfregar o meu sucesso na cara deles. Cara, isso é de uma babaquice, de uma pequenez, na minha humilde reles opinião, de uma pequenez sem tamanho. Porque se você está tomando decisões na sua vida, nessa breve passagem que a gente tem nesta merda desta terra, você está tomando decisões baseadas na opinião dos outros sobre você, o motivo tem que estar dentro. Diminui o volume externo e aumenta o volume interno. Faz sentido ou não, galera? Marca aí. Fala concordo, Dindo, ou discordo, Dindo. Se for o caso, dá aquele print agora e posta com essa frase. Diminua o volume externo e aumenta o volume interno. Suas decisões devem ser intrínsecas e não extrínsecas. Beleza? E por último, que está ligado a esse penúltimo é, procrastinou, caiu na procrastinação, teve uma recaída, tudo bem. Cria um estado mental propício. Cria um estado mental propício para voltar à execução. Para mim, sabe o que funciona? Remember why you started. Lembre por que você começou. Então, quando eu estou com frio, quando eu estou com preguiça de correr na rua, quando eu estou com preguiça de levantar peso, quando eu falo não aguento mais, eu paro e lembro por que eu comecei. Ou por quem que eu comecei. Pela minha família, pela minha realização, por alguém que eu amo. Tem um motivo pelo qual eu escolhi fazer aquela tarefa. Se você não achar um motivo, recomendo voltar para o eixo 3, tá? Recomendo reavaliar se essa realmente deve ser uma prioridade na sua vida ou se ela merece ser pragmaticamente eliminada, extirpada da sua vida, tá? Então, recapitulando aí coisas que eu faço e que eu uso. Primeiro, use métodos. Pomodoro, muito bom, fatiamento de tempo, tá? Use planners, seja físicos, seja digitais, aplicativos. Seja consciente, então não existe descanso na jornada da sua vida, não existe folga mental na jornada da sua vida, até o descanso tem que ser uma decisão consciente de relaxar, de curtir, de aproveitar, e quem me acompanha sabe que eu aproveito como ninguém, né? Eu não estou falando para ninguém ser workaholic, até porque eu não acredito e não patrocino esse modelo. Conheça-se, conheça seu cronótipo, que hora você funciona melhor, quantas horas você precisa para dormir de maneira restauradora, qual hora que é teu pico de produtividade, qual hora teu cérebro funciona melhor, e aí ajusta a tua rotina de acordo com isso, e reconheça os padrões de como quando você estava quando você executou bem, e como e quando você estava quando você caiu em procrastinação. Terceiro, reduza as distrações, então elimine qualquer coisa que tira teu foco. Quarto, delegue, tá? Para mim essa é uma das melhores maneiras de comprar tempo, é delegar. Pense ágil, o feito é melhor do que o perfeito, então tome as decisões com base no que você tem em mãos. Tenha um bom motivo intrínseco, então pense por que você decidiu investir tempo naquele projeto, naquela iniciativa. E se caiu na procrastinação, não tem problema, não se culpa não, cara. Porque isso acontece com todo mundo, comigo, qualquer outro. Se alguém aí te vender a ideia que está sempre em estado de flow, sempre executando, sempre disciplinado, é mentira, cara. É mentira. Porque não tem como. Então, caiu no estado, não se culpe, mas seja consciente. Fale, puta, estou procrastinando de novo. Você pode até tentar identificar a causa. É por preguiça? É por perfeccionismo? Ou é por parálise, por análise? Então, identifique e crie o estado mental propício para subir de novo para a disciplina, para a execução. Lembre-se por que você começou. E por último, aproveitando aí o restinho do nosso tempo, temos aí mais 6 minutos, alguns hacks, né? Algumas dicas, as anteriores já são dicas, né? Mas essas são bem práticas assim, que funcionam para bastante gente. Primeiro, radiador de informação. Então tenha o seu planejamento, a sua meta, a sua prioridade esfregada na sua cara. Se for necessário, imprima,
cola na parede do seu banheiro, cola na baia do seu escritório, coloca na primeira tela do seu celular, coloca na área de trabalho do seu computador, cola um post-it no seu celular. Todas essas são maneiras válidas. Se você tem um quadro no seu escritório, eu tenho, por exemplo, eu mandei fazer uma porta de vidro inteira, que é onde eu escrevo no meu escritório. E lá eu escrevo as minhas prioridades, porque eu cheguei no escritório, não tem como não ver. Não tem como fazer o lembrete mental obrigatório, porque eu bato o olho, o cérebro fica aquilo lá e puxa para o topo da execução. O cérebro tem a nossa mente funciona com threads de execução. E ela tem pouquíssimas janelas, pouquíssimos slots, né, do que ele mantém em memória de acessível a curto prazo. Então, poucas coisas permanecem. Né? Por isso que a gente muda o foco de um lado para o outro, porque cabem poucas coisas. Então, essa é uma maneira. O radiador de informação, ou seja, ter a sua prioridade esfregando na sua cara o tempo todo, é uma maneira de obrigar o cérebro a estar sempre colocando no topo aquilo que é importante. Segundo hack, metas, cara. Tenha planos. Eu estava discutindo com o pessoal da tribo do Brain Fitness hoje, no grupo WhatsApp, e o pessoal falando o que fazia, né? Porque lá, enfim, somos todos iguais, e eu falei o que eu fazia, o que funcionava para mim, e outras pessoas estavam falando. E a boa parte das pessoas, uma das maneiras que elas têm de se manterem em execução, manterem disciplinadas, é tendo um plano claro. Então, para mim, meta semanal, mensal, semestral e anual, no mínimo. Se você não tem uma meta trianual, de longo prazo, ainda tudo bem, você vai chegar lá, mas pelo menos uma meta diária, semanal, mensal, semestral e anual você tem que ter. Porque senão, bicho, qual que é o teu caminho? O que você tem para seguir? O que você tem para fazer hoje? Se você não está acostumado nisso, começa a dizer, Elis, eu nunca fiz isso, para mim não funciona. Você já testou, bicho? Eu te faço um desafio. Eu vou começar a lançar desafios aqui. 7 dias para fazer meta diária todo dia. Todo dia, eu quero que hoje você pare, meia hora, faça metas para a semana. O que é a prioridade de cada dia? Quero que você faça isso uma semana antes de você encher a boca para falar o que funciona e o que não funciona para você. Um monte de gente enche a boca para falar o que gosta e o que não gosta sem nunca ter experimentado. Isso aqui funciona pra cacete. E eu falo, reveja, risque e adapte. O reveja está constantemente ao longo do dia pegando essa lista e olhando qual que é o próximo passo, qual que é o próximo compromisso. Tá? O risque é elimine o que foi feito. Isso comprovadamente, depois eu posso comentar com vocês. Eu estava numa palestra do Simon Sinek, lembra dele? Aquele do Golden Circle, do Start with Why. Tem um monte de TED dele, tá? Um cara super nota 10, estava numa palestra dele em San Diego, e ele falando do impacto fisiológico de cumprir uma meta, como que isso libera alguns hormônios no corpo, e aí eu fui pesquisar sobre isso, porque eu já estava na pesquisa do Brain Fitness, isso foi em 2016. Eu fui fazer uma palestra em San Diego e ele estava no mesmo evento palestrando. Então, risque aquilo que está cumprido, isso gera um senso de realização para você. E adapte, cara. Não tenha vergonha de mudar o plano. Não é que você colocou como meta que você tem que cumprir, haja o que houver. Você pode ajustar o plano, mas agora pelo menos você tem uma referência. E os Monday, né? Quem me conhece, quem já me acompanha aí há um tempo, já me ouviu falar dos Mondays. Monday é uma palavrinha que junta Sunday com Monday, né? Domingo com segunda-feira. Então, é uma técnica de planejamento. Nas últimas horas do domingo, tá? Nas últimas 9 horas úteis do domingo, em algum momento você vai parar e vai fazer um planejamento da semana. Por quê? Porque o domingo, para a imensa maioria das pessoas, é um dia de descanso, é o dia que você está tranquilo, o cérebro não foi muito demandado, você está relaxado, você consegue pensar com clareza, pelo menos no médio prazo, aí, olhar 7 dias para frente. Então estabeleça a sua agenda, distribua suas prioridades, equilibre o que é mais relevante e o que é menos relevante, diminua o tempo dedicado ao que não é tão relevante, tá? E aumente o tempo dedicado ao que de fato é importante para você. Fazendo essa agenda de médio prazo aí de 7 dias, você consegue no dia a dia, de manhã, cara, quem já me ouviu falar do milagre da manhã ou da rotina da manhã, uma delas é olhar o teu planejamento, falar o que eu tenho para hoje. Isso ajuda muito no teu foco em evitar distrações, em evitar tomar decisões ruins. Por quê? Porque as tuas prioridades do dia, você obrigou o cérebro a colocar lá em cima.
a colocar no slot mais acessível, o que está mais próximo, que vai te fazer acessar aquilo e lembrar aquilo com mais facilidade. Tranquilo? Então esses são só alguns hacks, né, que eu e a comunidade, a tribo do 1% aí do Brain Fitness utilizamos e que funciona pra gente. Eu quero saber o que funciona também pra você. Quero começar a ver chuva de comentários aí, ó. Tenta melhorar a iluminação. Boa, irmão. Tem toda a razão. Hoje tá fora. Estamos num setup aqui que não tá ajudando em nada. Já tô feliz que a gente conseguiu uma conexão e que a gente conseguiu o som. Vamos ver se eu consigo aqui. Não ajudou em nada. Enfim, vai ser essa aí. Quero ouvir os comentários de vocês, o que vocês fazem, o que vocês não fazem, o que funciona para a sua disciplina, tá? Porque, de novo, esse é um movimento que cabe a discordância e cabe muito o empirismo. Não existe fórmula única, existe o que funciona, o que não funciona para você. E aí, por último, o último hack é alavancas e guardiões. Se você está tentando desenvolver um novo hábito, você tem que ter uma alavanca da dor. O que vai te doer se você não cumprir com aquela execução, com aquela disciplina? Então, se a disciplina que você está buscando, sei lá, é ir para a academia 3 vezes por semana, eu quero saber o que vai doer se você não cumprir isso aí. Você vai pagar uma multa para alguém? Você vai postar um vídeo na sua rede social dizendo que você não bateu essa meta? A exposição é uma alavanca também, tá? E quem que é o guardião? E alguém, o responsável para te ajudar nisso aí. Pode ser um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada. Alguém que vai te ajudar a monitorar aquilo ali, tá? E aí, para fechar nosso último minuto, eu gosto sempre de fechar com essa aqui, né? Que as pessoas não escolhem seus futuros, as pessoas escolhem os seus hábitos. E são seus hábitos que determinam os seus futuros. A gente se torna tudo aquilo que a gente repete. A repetição transforma a excelência em hábito. E tudo aquilo que você construiu como hábito vai ou te levar ou te afastar dos teus objetivos. Beleza? Fez sentido, galera? Tô vendo os comentários aí. Quero ouvir mais vocês aí. O que vocês fazem? O que funciona? Os hacks ajudaram? As coisas que eu faço ajudaram? As coisas que eu aprendi com a comunidade Brain Fitness ajudaram? Ixi, estamos com 50, acabou de pintar o timer ali. Disciplina importante.